presente, com o Amazonas diferente. Tem governo presente, fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente, com o Amazonas diferente. Tem governo presente, fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. De cara a cara comigo hoje, um deputado que tem fé, um deputado que fala de fé e que também tem mandato que vai levando todos os cristãos para o caminho correto. Ele está aqui do meu lado, de cara a cara comigo, deputado federal Silas Câmara. Parabéns ao CM7, esse sonho realizado, sei do seu trabalho, da sua família, da sua força, da sua dedicação. E estou assim impressionado, porque você sabe que dedicação e aprendizado são coisas que andam juntas com força de vontade. E eu pelo menos fico muito feliz de poder estar aqui com você e ver quanto Deus te abençoou, quanto Deus prosperou a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, os seus cooperadores, né? Dá para ver que tem um ar de felicidade aqui dentro, a gente se sente muito bem e eu estou muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade, não só de estar com você nesse programa, que tem uma audiência fantástica, mas acima de tudo de conhecer e fazer ver aquilo que está lá no Salmo 126 com efeito, né? Grandes coisas fez o Senhor por você, eu estou muito feliz por você. Senhor. Amém. Eu sempre falo que até aqui Deus tem nos ajudado e vai continuar ajudando. Obrigada pelas palavras. Vamos apresentar a você que está aí, internauta, que não conhece a história do deputado Silas Câmara, que é deputado federal, pastor evangélico, também é jornalista, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, empresário, político, nascido no Acre e tem a vida aqui no Amazonas, deputado federal em 5 mandatos consecutivos desde 1999. Em 2019, filiou-se aos republicanos. Mas ele tem uma trajetória política fantástica e aí a gente sempre, né, tem entrevistado e isso é muito bom. Agora, quero deixar aqui um abraço ao pastor Jonatas Câmara e o pastor Samuel Câmara, que foi meu pastor lá em Belém, né, deixar um abraço aqui para os dois. Mas o movimento bolsonarista, ele trouxe isso de volta, né? Os pastores passaram a ter voz, né? Coisas que a gente já tinha perdido dentro da Câmara. As religiões não passavam mais a ser discutidas, era só aquela religião, tipo ideologia de gênero, fazer com que os casamentos entre homens com homens, mulheres com mulheres prevalecessem, mas aquilo que a gente pensa passou a dizer assim, não, é homofobia. Né? Então, assim, é muito importante, eu sempre falo, deputado, que é importante ter todos lá dentro, inclusive pastores evangélicos. E muita gente diz, para que pastor quer ser deputado? É justamente para colocar as nossas ideias também lá, porque nós somos conservadores. E é importante isso. Não tenha dúvida, né? O Congresso Nacional ele tem características, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, importantes para a população entender o porquê de nós termos representatividade, né? A Câmara representa o povo, o Senado representa o Estado e graças a essa, vamos dizer assim, essa disponibilidade, esse voluntarismo que teve o presidente da República, Jair Bolsonaro, em levantar uma bandeira conservadora, de direita, na última eleição, que o fez ser eleito presidente da República, também nessa, vamos dizer assim, nessa onda se formou um Congresso diferenciado. Não é à toa que a Câmara dos Deputados hoje possui 114 deputados federais e deputadas federais que se declaram cristãos e evangélicos, até porque nossos irmãos católicos, lá na Câmara dos Deputados, são nossos principais parceiros. Sim, é verdade. Afinal de contas, eles têm a bandeira da vida, têm a bandeira da família tradicional e em muitas questões, agora mesmo, na questão da liberação das drogas, da maconha, nós estamos lá lutando juntos. Agora também, lá na Comissão de Direitos Humanos, a questão, imagine vocês, que no Brasil nós estamos discutindo isso, a liberação de relacionamento entre pessoas da mesma família. Pai, filho, filha, isso, absurdo mãe. isso. Projeto proposto pelo PCdoB, inclusive.
Mas esse projeto já está andando, o importante está é a redação ficar atenta a isso. Está andando e nós estamos discutindo fortemente. Na verdade, ano passado não foi pautado. Só para deixar claro, eu vou lhe atrapalhar, porque eu preciso que o senhor esclareça isso para a nossa população, principalmente os internautas do CM7. Gente, está tramitando no Congresso, é isso? Isso. Uma lei que libera filhos terem relação com os pais e vice-versa, e trocas de família para terem relações. Isso, gente, isso é um absurdo, virou Sodoma e Gomorra. Esse é o indicativo mais forte de como é importante a nossa representatividade. O fato concreto é que não dá para se tratar e se falar de um país que hoje reconhecidamente tem 38% da população evangélica, somos aproximadamente 80 milhões de brasileiros e brasileiras, e uma comunidade tão grande, uma nação dentro de outra nação, como é a nação evangélica, não ter representatividade. Obviamente que, como você disse muito bem, por algum tempo, a esquerda do Brasil, ela lutou para que nós fôssemos inibidos no nosso avanço em termos de representatividade. E, graças a Deus, o povo entendeu na última eleição a importância dessa representatividade e nós avançamos muito. Eu fui presidente da Frente Parlamentar Evangélica nos últimos 2 anos e nós lidamos muito com essa questão do monitoramento, do encaminhamento e da tramitação das leis. Mas aqui, para os cristãos do Brasil, independente de ser evangélicos ou católicos, é bom que se diga. Muitas pessoas questionam, e o presidente Bolsonaro, por que não faz isso, por que não faz aquilo? No meu sentimento de cristão, são esses 2 anos e 8 meses, os 2 primeiros anos e 8 meses, em que o Congresso, através da bancada cristã, tem foco para trabalhar apenas naquilo que prospera a nação e que se torna a lei justa para comportamento da sociedade. Até um dia desse, a nossa luta era constantemente em cima da pauta de costumes. Inclusive a mídia tradicional até diz, a pauta de costumes está parada, podia ter avançado positivamente para os cristãos. Eu acho que é o contrário. Como nós cristãos, pouca coisa a gente pede dos governos em termos de legislação, nós estamos em paz. Por exemplo, uma das grandes preocupações das igrejas cristãs do Brasil, sejam elas católicas ou evangélicas, é que a Constituição se cumpra. Por exemplo, é a Constituição que diz que as religiões do Brasil têm imunidade tributária. E, no entanto, há pouco tempo houve muita crítica quando nós, Frente Parlamentar Evangélica, provamos ao presidente Bolsonaro, e ele encarou isso com muita seriedade, que foi criada uma série de burocracias dentro do contexto de funcionamento da economia do Brasil através da Receita Federal, através de portarias, através de decretos, que tinham o objetivo de inibir o crescimento cristão no Brasil. Imagina, Sileide, que através de um decreto, aliás, de uma portaria da Receita Federal, cada igreja no Brasil, cada templo no Brasil, teria que ter o seu próprio CNPJ. Então, eu vou citar o exemplo aqui da Assembleia de Deus do Amazonas. Nós somos uma igreja, temos uma organização administrativa e financeira que está concentrada ou na nossa convenção ou na nossa igreja sede. Em Manaus, são 1.200 templos da Assembleia de Deus. Então, o que dizia a lei antes da esquerda? Que você poderia gerir esses 1.200 endereços através de um CNPJ só, porque esse CNPJ era quem centralizava toda a receita e todo o funcionamento de secretaria. Então, você prestava conta para a Receita Federal através do CNPJ matriz. O que fez o PT? Disse, não, vocês têm que ter um CNPJ para cada igreja, para cada templo. Então você imagina o que ele quis dizer. Numa área que é invasão ou que se consolidou em cima de um processo de ocupação, que não tem título, que não tem escritura, mas tem lá 10 igrejas. O pastor poderia pagar com seu CPF uma fiscalização da Receita num local que ele não pode regularizar com CNPJ, porque as documentações exigidas pela Receita Federal não existem. Então, para mim, a mensagem que passou foi, fique onde vocês estão, não cresçam, não expandam, né? E nós começamos a descobrir uma série de fatores
E eu fiquei assim assustado, porque mesmo sendo deputado federal, como você disse, já tive 5 mandatos, estou agora praticando o meu 6º mandato, eu imaginei que as coisas estavam, vamos dizer assim, alinhadas para que fosse respeitado o princípio constitucional da imunidade tributária. E vários contadores que têm cunho de atividade cristã e eclesiástica no Brasil começaram a fazer relatórios e nós fomos descobrindo a podridão das amarras criadas pela esquerda contra as igrejas cristãs no Brasil. Levamos tudo ao presidente Bolsonaro e aí tem aquelas coisas que, no ditado popular, dizem que tem males que vêm para o bem, né? Sim. No nosso ditado cristão, não. No nosso ditado cristão diz que há tempo para tudo. E no seu tempo próprio, tudo se revela, né? E revelado tudo isso através daquela fatídica frase do Marcos Sintra, que disse que não tinha como não taxar igrejas. Sim. E que o presidente se revoltou, inclusive, aliás, demitiu o secretário de Receita dele por conta dessa frase. Nós mostramos ao presidente tudo que estava preparado para inibir o crescimento das igrejas cristãs no Brasil. E ele deu uma ordem, deu um comando, foi criado um grupo de trabalho e nós resolvemos essa questão e aquilo que não era possível ser resolvido administrativamente, através do Ministério da Economia e da Receita Federal, o Congresso se manifestou através de projeto de lei, que foi justamente aquele perdão, na verdade não é nem perdão, foi desconsideração das multas aplicadas irregularmente às religiões do Brasil, que somavam R$1,5 bilhão de reais. Você imagina o que é isso? Meu Deus. Entendeu? É importante até colocar que as igrejas católicas estão nesse bolo todo também. Não são só evangélicas, igrejas católicas, são templos, gente. É a religião. Nós estamos falando de religião em todo sentido. Que as pessoas dizem assim, mas é só da Assembleia que ele está falando. Não, é da Madureira, da Igreja Universal, da Mundial. E também das igrejas católicas que também têm templos. Né? E também inibiria todo mundo. O cristão ia ter que ficar calado e não crescer. E o que eu quero dizer com tudo isso é muito simples. É que as coisas se resolvem justamente através da cidadania, que é o voto, e nas casas legitimadas pelo povo para que isso possa ser resolvido. Então, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, essa representatividade, ela é uma representatividade, como eu cheguei lá, dia 2 de fevereiro de 1999, desde lá a gente vem percebendo constantemente as armadilhas, é uma vírgula aqui, é um ponto ali, e só para você ter uma ideia, hoje, na Câmara dos Deputados, tramitam 54 mil proposições, das quais 3 mil é contra o Evangelho, 3 mil é contra a família, 3 mil é contra a vida, 3 mil é contra a atividade religiosa no Brasil. Ou seja, é algo que tem que se preocupar, porque todos sabem que se você quiser ferir a democracia e a liberdade, fere as igrejas, fere as escolas, ferem a liberdade de expressão e também de comportamento, tudo, né? A imprensa, você vai tolhindo todo mundo, vai, daqui a pouco ninguém fala não tem mais liberdade. Né? O cristão não pode falar de Jesus, a imprensa não pode dizer a verdade, porque qual manda prender. Governo presente com Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente com Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Então, assim, a gente acaba, né? Agora, é muito importante que as pessoas percebam o seguinte, não faz que, é verdade. Na minha avaliação, o verdadeiro homem e mulher praticante da direita, ele tem que se anteceder ao, entre aspas, o modismo da direita de hoje, ao cristianismo de sempre. Então, lá atrás, quando meu bisavô aceitou Jesus como Salvador, meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, não que eu dizendo isso tenha alguma coisa a mais do que você ser cristão, porque na verdade isso é uma evolução para baixo.
Você é evangélico, se torna diácono, desce um degrau. Se torna presbítero, desce outro degrau. Se torna evangelista, desce outro degrau. Pastor, mais ainda. Então, no aspecto que eu estou falando é que é um hábito natural já do cristianismo praticar esse comportamento de direita. O problema é, se você tem na sua essência como cristão esse comportamento, é mais fácil você ser um, entre aspas, direitista efetivo, ou seja, não é apenas uma moda. Amanhã o Bolsonaro passa. Na política é assim. Você tem que continuar e a sua essência é que vai dizer que o seu comportamento não vai fazer você migrar para um outro modismo de época ou uma outra tendência mais aperfeiçoada ou, em termos de marketing, mais moderna, porque você já tem o seu comportamento, é ser cristão e apostar nas pessoas que têm como convicção as bandeiras que você acredita. E isso é importante lembrar na hora do voto, porque as pessoas... E aí você tem que pegar o histórico dessa pessoa para saber se ela realmente manteve as convicções e aquilo que ela pensa durante toda a vida dela política. Isso que é importante. E, na verdade, Sileide, como você disse agora, é um grande desafio mesmo, porque, imagina, as pessoas vão estar já diante de uma escolha. Sim. E é muito perigoso você fazer escolhas pelo momento. Pelo momento, né? exatamente. Por aquela coisa pontual, né? Por um grito, por um movimento. Eu acho que é uma oportunidade para as pessoas, assim, solenemente, silenciosamente, dedicadamente e atentamente observar, como você mesmo disse agora, a história, né? A história. O percurso de como as pessoas se comportaram em relação a esse conceito de conservadorismo, de direita, mas acima de tudo de cristão. Verdade. O senhor tem ido no interior do Amazonas, eu sempre pergunto para o seu filho, Leonel, que é meu amigo, como é que o senhor consegue ter tanto fôlego para ir em tantos lugares? Qual é a sua idade, deputado? 58. 58 anos e ele vai, desde o primeiro mandato até agora, sempre visita todo o interior do Amazonas, até o confins do Amazonas, ele tem ido e a gente tem acompanhado. E eu sempre pergunto isso, como é que o senhor aguenta? Qual é o preparo físico e qual é a sua meta? O senhor ganha a eleição, o senhor foi deputado, passou a ser deputado estadual, no outro dia o senhor já está indo no interior agradecer. Né? Aí sempre fala, o deputado Silas está vindo aí na igreja. Outro dia até mostrei uma foto, mas a gente acabou confundindo essa foto. O senhor estava lá nas igrejas, prestando conta do seu mandato. Onde o senhor arruma esse fôlego? Na verdade, o estado do Amazonas, como você mesmo disse, é muito desafiador mesmo. Nós somos aí 1,5 milhão de quilômetros quadrados de muitos desafios. Não se faz o estado do Amazonas todos, a não ser que você tenha disposição de fato de viajar de avião, de barco, de carro, às vezes até mesmo a pé em determinadas comunidades que você precisa chegar e que o acesso é de fato muito difícil, mas eu faço isso com muita dedicação e alegria, Sileide, não é fácil. Por exemplo, agora mesmo eu estou afastado da estrutura de governo de estado, por exemplo, há 6 anos. Há 6 anos, desde o último semestre do governo do professor José Mello, que preferi me afastar um pouco e cuidar do meu mandato como deputado federal com o mínimo de liberdade e independência. A própria Prefeitura de Manaus, os 2 últimos governos do prefeito Arthur e o próprio governo do Davi Almeida, atualmente também distante da estrutura de poder. E às vezes eu até respondo à imprensa que me pergunta constantemente, quando chega no final de semestre ou de ano, que eles vão lá nas despesas dos deputados federais, por exemplo, e identificam que um deputado federal como eu, por exemplo, que acabo de dizer que não tenho cobertura de poder para poder me locomover. Mas eu tenho que usar a sua. E aí, não gastou não. Eu não gastei nada absurdo, gastei o que é legal, o que é correto e o que a Câmara me oferece como parlamentar para eu praticar meu mandato com conhecimento. Para eu praticar o meu mandato com conhecimento, aliás, tem uma poesia do Milton Nascimento que diz que o artista tem que estar aonde o povo está. Ora, se o artista tem que estar onde o povo está por conta de uma cultura, você imagine o político que recebeu a confiança e o voto, tá certo, daquele morador, daquele amazonense que mora no lugar mais distante, lá de Cucuí,
quem sabe até a comunidade mais distante, a Suanópolis, por exemplo, subindo aí o Rio Madeira, lá perto de Realidade, vindo pela BR. O senhor conseguiria mapear esses lugares? Você está falando de nomes aí que eu nunca vi. Não, facilmente, até porque, por exemplo, é impossível você conhecer o Amazonas sem você fazer o Rio Negro todo. Para fazer o Rio Negro, eu estou falando de São Gabriel, Santa Isabel, Barcelos e Novo Airão. O senhor vai, inclusive, nessas comunidades pequenininhas? Vou, Cucuí, Paricachoeira, Uaretê, faço todas elas. Obviamente que faço todas dentro de um critério. Não dá para você fazer, até porque você tem que estar em Brasília. A minha trincheira é em Brasília. Que é outra reclamação também, né, Cileide? É muito complexo você explicar, por exemplo, você está em Brasília terça, quarta e quinta, e você está no interior do estado sexta, sábado, domingo e segunda, e se você dividir isso, você tem que estar em Brasília 180 dias por ano, de 360 dias que são úteis para você trabalhar. Isso se você tirar aí uma parte para cuidar da família, que é um desafio muito grande. É bom lembrar que família também precisa de atenção e principalmente precisa de atenção. Então, rapidamente, Rio Negro, 4 municípios, que é São Gabriel, Santa Isabel, Barcelos e Novo Airão. O Rio Madeira são 6 municípios, que é o Maitá, Manicoré, Apuí, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda. Se você entrar já pela metropolitana sul da cidade de Manaus, você tem Altazes, Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea. Se você for para o Alto Solimões, vir de lá para cá, da Boca do Javari descendo, você vai fazer ali então Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Sá, Tonantins, Jutaí, Fonte Boa, Guarani, Alvarães, Tefé, Quari, Codajás, Anuri, Anamã, Capiranga, Manacapuru e Iranduba, já entrando pela metropolitana oeste também. E se você for para o Baixo Amazonas, você vem de Iamudá, Parintins, Barreirinha, Maués, Boa Vista do Ramo, Urucará, São Sebastião do Otomã, Itapiranga, Silves, Uricurituba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo entrando pela metropolitana norte. Já o Purus, de cima para baixo, lá pelo extremo do Acre, onde Deus me deu a graça de ter nascido, né? Temos lá Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri. Sobra apenas, então, de tudo que nós temos no Amazonas, o rio Juruá e o rio Japurá. De cima para baixo, lá na extrema, na fronteira com o município de Cruzeiro do Sul, onde nasceu o pastor Samuel, inclusive. Nós temos lá Guajará, depois Ipixuna, Envira, Irunepé, Itamaraty, Carauari e Juruá. E no rio Japurá, Japurá e Maranhão, são os 62 municípios do estado do Amazonas, fora aí as diversas comunidades e distritos que a gente sempre tem andado. Nossa, ele conhece tudo. Olha, é bom que também a gente vai acompanhando essa questão de cada município, os problemas e a sistemática de cada um. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Gente, cara a cara comigo, essa entrevista foi muito boa. Quero lhe convidar para vir aqui novamente, porque nós vamos ter que discutir assuntos e vamos debater assuntos aqui. Depois eu vou deixar ele de saia justa também, né? Porque é interessante, mas essa é a primeira visita. Eu queria que ele esclarecesse tudo para vocês, que vocês tivessem, na minha visão, a pergunta da Cileide, né? Que é aquela pergunta mais povão, que eu sei que você já está aí se perguntando mais coisas, mas o meu jeito de falar, o jeito de perguntar, que eu queria... Eles queriam muito nessa entrevista. E o deputado Silas veio aqui, eu sei que a agenda dele é super complicada, ele que é do Republicano, também já disse quem são os próximos candidatos que ele irá apoiar. Isso é muito importante para você já começar a estudá-los, começar a olhar. Eu conheço o Joelso, é uma pessoa muito séria, né? Foi vereador da cidade, é vereador da cidade de Manaus e vem aí para deputado estadual. Então, eu vou trazê-lo aqui, depois o senhor manda para a gente as pessoas que o senhor quer. E nessa convenção,
nacional. Eu gostaria que o senhor mandasse aí um alô, um convite para as pessoas e fizesse as suas considerações finais. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Sileide. Eu quero até, se você me permite, até acrescentar. Eu acabei de falar sobre a Assembleia de Deus, mas graças a Deus o nosso mandato é transversal e nós temos aí ótimos companheiros, como o Denilson, que trabalha com a pesca, o próprio João Luiz, que é da Igreja Universal, sim, o Gomes, que é ligado à Igreja de Madureira, mas é um médico, tem uma profissão, tem uma reputação no Estado, né? E outros deputados, como o próprio Carpê, que é vereador, sim, e é candidato, é pré-candidato a deputado estadual. Então, o Republicanos é um partido muito robusto, talvez poucos partidos tenham hoje. É uma lista completa de pré-candidatos a deputado estadual, como o nosso partido tem, como também uma lista robusta para pré-candidatura de deputados federais. Até porque é bom lembrar que nós estamos chegando em outubro e nada mudou da legislação eleitoral. Sim. Então, provavelmente, os partidos terão que se organizar unicamente com suas listas e concorrer à eleição, que é algo desafiador. E sobre a nossa convenção, convidar todos vocês, com a presença do nosso presidente Bolsonaro, mas também com a presença de pessoas importantes, com lideranças eclesiásticas importantes do Brasil. Como destaco aqui, o presidente da nossa convenção das Assembleias de Deus do Brasil, o nosso pastor Samuel Câmara, sua esposa, pastora Rebeca, e em nome do meu pastor, do pastor Jonatas, da pastora Ana, convido todos vocês a celebrarmos a Deus por mais um ano, inclusive, de vida, nunca tão celebrado, porque passamos agora pela pandemia, né, Sileide? E quantos dos nossos amigos, sim, companheiros, aliás, peço permissão até para mandar um abraço de solidariedade às centenas de milhares de pessoas que aqui no Amazonas tiveram suas vidas impactadas pela perda de alguém. Então, minha solidariedade, meu carinho, minha oração. E aqueles que mesmo com vacina, como disse Sileide, aliás, tome vacina. Sim. Se você tomou a primeira dose, tome a segunda. Se você não tomou, corra para tomar, porque esse é o remédio de Deus nesse momento para curar a nação. Deus usou a inteligência humana, a ciência, para desenvolver um remédio para que você possa ter paz, sim, vida e saúde. Tomando a vacina, você cuida de si, mas cuida da sua casa e cuida da sociedade. Um grande abraço. Obrigada, deputado, mais uma vez. Gente, de cara a cara comigo, que bom, bacana, né? Foi essa conversa. E nós vamos estar trazendo todos os dias um político, um deputado, que possa falar sobre o seu mandato para você conhecer um pouquinho mais. A nossa obrigação e o nosso dever é esclarecer sobre o mandato de cada um, aquele que vem para a reeleição e aquele que está querendo uma oportunidade. Quero aproveitar esse momento e também deixar um abraço para o deputado João Luiz, que é nosso amigo também, amigo da casa, amigo do CM7, e que sempre nos dá, sim, o direito de entrevistá-lo, né, para você prestar conta. E você que tem pavor de prestar conta do seu mandato, com certeza você não vai ser abordado pelo CM7, porque o CM7 politicano está aí te abordando. Muito obrigada, deputado Silas, por essa entrevista, esclarecer seu mandato. Tem muito mais coisa para o senhor falar. Fiquei assim, o senhor um mapa do Amazônia, destrinchou cada cidade de norte a sul do Amazonas. Eu achei fantástico. E nós precisamos conhecer o Amazonas, cada detalhe, porque não é fácil fazer política no interior do Amazonas, viu, gente? É fácil pedir voto aqui, mas lá no interior, ir de rabeta, andar por aí, é muito complicado. É para quem tem coragem. É isso aí. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos. E não esqueça que Deus está acima de tudo. E se a nação é governada porque quem teme a Deus, com certeza, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tchau, tchau. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma.